Amigos e amigas do nosso canal, sempre agradecendo o apoio dado à nossa opinião, aos nossos comentários aqui até agora. Vitória da Conquista voltou definitivamente ao passado. Aquilo que eu sempre digo aqui nos nossos comentários, nós não podemos consertar o passado, mas o presente e o futuro é a obrigação de quem aprende com os erros do passado tentar fazer o melhor de si. E no aspecto político, esse é o aspecto mais importante. Se no aspecto pessoal você conserta os erros que você cometeu com sua família no passado e decide simplesmente alterar suas posições no presente e projetando um futuro melhor, a mesma coisa você deve fazer na política, porque é a política que garante o leite das crianças, é a política que garante a energia, o transporte, a estrada, a saúde, a educação de todos. Sem política não é possível. Agora, é claro que é bom não se confundir política com politicagem, que aí é a degeneração da política. Muitas e muitas vezes essa degeneração da política acontece quando os interesses individuais se sobrepõem aos interesses coletivos. E isso começa exatamente no município. Não é culpa exclusivamente de Bolsonaro. Bolsonaro é apenas o retrato de muita gente igual a ele, Brasil afora. Antes de entrar no comentário de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, mas que, mesmo inscrito, você compartilhe os nossos vídeos. E de preferência que os veja no YouTube, porque às vezes você vê ele diretamente na hora que eu mando ali e o YouTube não consegue contabilizar essa visualização. E com essa força nós vamos continuar. É só apertar o botãozinho que está lá, inscreva-se em vermelho. E para você que já está inscrito, aperte o botãozinho, o toquezinho do sino, o sininho, tocou ali, aí você recebe automaticamente, em primeira mão e quase que no raio, você recebe os nossos comentários. Hoje nós vamos falar sobre esse passado de Vitória da Conquista. Veja só, apesar de eu ter dito que Conquista voltou ao passado, eu quero fazer uma ressalva que mesmo no passado, Vitória da Conquista não errou tanto. E vou dizer a você quando ela começou a errar. Nós tivemos em Vitória da Conquista, e aqui eu vou fazer um comentário exclusivo para a direita e mostrando da importância de que nós devemos ter parlamentares tanto da esquerda como da direita em Vitória da Conquista. Esse é o exercício da boa política, porque a cidade, o município, a região, ele não é composto apenas de um partido político. Ele é composto de vários partidos políticos. E esses vários partidos políticos têm, evidentemente, os seus adeptos. E esses devem ser contemplados, se não na parte majoritária, que no caso é a prefeitura, mas ele acaba sendo contemplado na parte proporcional, que é a Câmara de Vereadores. E assim segue no Estado, com o governo estadual e com a Assembleia Legislativa. E no âmbito federal, com o presidente da República, o Senado e a Câmara dos Deputados no proporcional e o Senado, evidentemente, no majoritário. Eu explicando isso para você, quero dizer o seguinte, que no passado, Vitória da Conquista, ela teve sempre um representante da esquerda ou da direita, ao mesmo tempo, sempre, desde o tempo de Antonino Pedreira, Régis Pacheco como federal, Edivaldo Flores, Juarez Ortélio. O que eu digo? Edivaldo Flores era um deputado da direita e foi deputado várias vezes por Vitória da Conquista. Juarez Ortélio era da direita. Leônidas Cardoso era da direita. Margarida Oliveira era da direita. E a esquerda sempre teve Régis Pacheco, sempre teve
Antônio José de Sá Nascimento, Elkson Soares, Coriolano Salles, Raul Ferraz, Gildásio Cairo, Padre Palmeira, né? Gersolino Moraes, não posso esquecer meu amigo querido, saudoso Gersolino Moraes, deputado por Vitória da Conquista, que teve uma participação curta porque faleceu, né? Irã Guzmão, que apesar de ser ligado à direita, foi candidato dobrando com Elkson Soares, portanto, na esquerda, já que ele era apoiador de Tancredo Neves. Ivonilton Gonçalves pela esquerda, Clóvis Flores pela esquerda, e até o nosso querido Clóvis Ferraz, que é de Tremedal, mas foi incorporado pelo povo de Conquista. E você teve, por exemplo, José William de Oliveira Nunes disputando a eleição, perdeu por 240 votos, o que demonstra que Vitória da Conquista tem um potencial de escolher os seus candidatos. Mas onde é que começou a bagunça na direita? Quando Margarida Oliveira se fez deputada estadual, com toda a competência, porque é uma pessoa espetacular, ela foi traída pelos seus próprios companheiros. Agora, Marcelo Melo era um rapaz que tinha franca ascensão na política em Vitória da Conquista, é filho de um político que era da esquerda, Valmir Santos Silva, pai dele, foi eleito pelo MDB esquerda de Vitória da Conquista, se eu não me engano, o governo Jadiel Matos. Se eu estiver errado, foi o governo Jadiel ou Raul Ferraz, né? Então, mas Marcelo Melo é de uma tradicional família de direita em Conquista, família Santos, Correia, Melo, mas você sabe que essas famílias são todas misturadas, Zé Fernandes, Guzmão, Ferraz, mistura tudo. E tem gente que é da direita e gente da esquerda. Mas esse que é candidato a governador da Bahia, ACM Neto, chamou a então não pretendente a cargo público, Sheila Lemos, que hoje é prefeita de Conquista, em Salvador, e lançou a candidatura de Sheila apenas para estragar a candidatura de Marcelo Melo. A ACM Neto visava ali eleger, sabe quem? José Carlos Aleluia, que depois se tornou inimigo dele, adversário e inimigo hoje. E com isso, ele quebrou as pernas de Marcelo Melo, impondo a Marcelo Melo mais uma derrota. Marcelo já perdoou e já se aliou de novo, porque essa coisa da direita é impressionante. Você apanha, mas você não reage, né? Bom, sendo assim, o que ocorre? Eleições sucessivas em Vitória da Conquista pós Margarida Oliveira, pós Leônidas Cardoso. Vitória da Conquista tem sido o palco dos espertalhões, como eu digo, daqueles que são os alquimistas que chegam agora com a mala cheia de dinheiro. E não me venham com chorumelas. Ninguém está apoiando nenhum candidato a deputado de Vitória da Conquista, que não é de Vitória da Conquista, sem estar levando alguma vantagem, e pasmem, senhores, vergonhosamente financeira. Quem quiser ficar zangado, não tem problema. Meu compromisso é com minha cidade e vou dizer a verdade sempre. Qual a justificativa, minha cara e minha nobre família conquistense, que tem o vereador Dinho dos Campinhos? Não obstante o fato dele ter conseguido fazer iluminação de LED no segundo turno da eleição para mudar de viés político e sair do apoio a José Raimundo Fontes para passar para a Erzen Guzmão, e aquela benesse de algumas ruas escolhidas por ele, a Prefeitura de Vitória da Conquista usou sua máquina para iluminar com LED, como se essa iluminação não fosse direito de todos os campinhos. E o que eu digo a você dos Campinhos, né? A você do Copacabana, a você do Jardim Valéria? Você deve votar contra, porque você tem o direito de ter sua iluminação de LED também, e você não tem. Então,
se os eleitores de Dinho dos Campinhos, que vai apoiar um candidato que ninguém sabe, ninguém viu e que você que mora nos Campinhos vai ter que votar. Eu não vou dizer nome de nenhum deles, que eu não vou fazer propaganda para ninguém que vem em Vitória da Conquista explorar o povo e tratar a minha cidade como se fosse prostituta. Não vou fazer isso não. Mas alguns vereadores de Vitória da Conquista já se compromissaram. Eu não estou falando comprometeram, não. Já se compromissaram com deputados que não são de Conquista. E o que é pior para mim, como conquistense, com todo respeito, é que a prefeita de Vitória da Conquista vai encaminhar a votação para Elmar Nascimento, que já foi votado em Vitória da Conquista e jamais disse que veio aqui, e Tiago Correia. Eu não ia dizer os nomes, mas por que eu estou chamando a atenção para os nomes? Porque dizem que esse Tiago Correia é filho de Dadá, que Dadá é de Vitória da Conquista, e Hélio Correia, que é lá de Macarani, e portanto é da família de Conquista. O cara só nasceu aqui. Nada a ver com Vitória da Conquista. E esses vão receber o apoio. A mãe da prefeita, a senhora Irma Lemos, que com todo respeito nunca teve muito voto. Irma é uma senhora milionária e nunca teve 4.000, 5.000 votos. Sempre ficou ali em torno de 2.000, 2.200 votos. Já declarou apoio ao Elmar Nascimento. A prefeita Sheila Lemos, e aqui eu vou fazer uma inconfidência, dizem para mim, e eu vou ter que preservar a fonte por direito constitucional, que ela vai dividir o apoio entre Tiago Correia e Diego Coronel. Eu posso bater o martelo com isso? Pois é. Agora, os candidatos de Vitória da Conquista, que tinham agora a oportunidade de fazer uma base política, vão para o beleléu. Várias pessoas se lançaram candidatas pela direita em Vitória da Conquista. O médico Augusto Cândido, o presidente da Câmara Luiz Carlos Dodé, a vereadora Lúcia Rocha, o delegado Marcos Vinícius, é o que eu sei até agora. Todos esses são candidatos pela direita. Vereador não pode mudar de partido para ser candidato a deputado. Então nós temos no MDB Lúcia Rocha e Luiz Carlos Dudé. Mas eles eram do Democratas e foram para o MDB para garantirem as eleições. Agora não podem mudar. Terão que disputar pelo MDB. Eu não sei se Luiz Carlos Dudé é candidato a deputado federal ou deputado estadual. Mas se for estadual, ele combina com Lúcia Rocha na disputa de deputado estadual. Uma disputa extremamente difícil para os dois. Não é só para Dudé. Para a Lúcia do mesmo jeito. Porque não tem o quantitativo eleitoral suficiente para a eleição de deputado estadual. Mas aí, se tivesse o apoio da máquina pública, porque a figura política de Dona Sheila Lemos, ela não tem, é a primeira vez que ela participa de uma eleição como apoiadora, então se você não sabe qual é o potencial que ela tem de transferência de voto. Por uma razão muito simples. Sheila Lemos, ela não é proprietária direta dos votos dados à chapa Ezen Guzmão Sheila Lemos. Todos sabem que os 81, eu não vou falar dos 97 porque ele é extraordinário, mas dos 80.000 votos que Ezen teve na chapa junto com Sheila, você pode ter certeza que 75.000 foram votos carreados pelo próprio Ezen, que era a liderança política maior da direita de Conquista. E 5.000, naturalmente, por Sheila. Então, vamos imaginar que ela seja detentora disso, mas tem o poder público na mão, a máquina pública. Ou seja,
a utilização da máquina pública para transformar em voto. E eu já falei em outro comentário que essa máquina pública é usada, inclusive, para empregar pessoas que têm potencial de votos. Por exemplo, ex-vereadores que perdem a eleição, você arranja um cabide e ele entra na prefeitura. Não importa se tem capacidade técnica, administrativa e intelectual para ocupar o cargo. Isso pouco importa. O que importa é se esse vai carregar algum tipo de voto. A outra coisa é fazer o atendimento fundamentalmente na zona rural, que é a parte mais necessitada da cidade, com patrulhamento, com limpeza de aguarda, enfim, essas coisas todas que são transformadas em voto nas vésperas das eleições que vão ocorrer agora nesse ano de 2022. E com isso, carregar os votos, mas para quem? Não para Lúcia Rocha, não para Luiz Carlos Dodé, não para Augusto Cândido, não para Marcos Vinícius, enfim, para pessoas que jamais foram ligadas à vitória da conquista, que jamais lutaram por vitória da conquista. Mas aí, o que essas pessoas fazem nesse momento? Inventam e trazem uma emenda de R$1 milhão, de 2 milhões, e que parece muito, mas não é. E ainda existe a possibilidade da emenda não sendo executada no ano de 22, e é preciso que você, eleitor, saiba disso. É possível que esses cidadãos que não forem eleitos peguem aquela emenda original colocada para a vitória da conquista e mande para outro lugar. Não existe qualquer garantia que emenda de Ângelo Coronel, de Elmar Nascimento e de Tiago Corrêa seja aplicada em vitória da conquista no ano de 22. Não existe. Mas existe a possibilidade clara de, no dia 3 de outubro, esses cidadãos não ganharem as eleições e encaminharem as suas emendas para outros municípios. É disso que você tem que pensar. Você tem que votar em quem luta por você o tempo todo, o dia todo, sem descanso. E esse você deve identificar olhando nos olhos. Desse pessoal que tem o apoio hoje do governo municipal, Elmar Nascimento, Tiago Corrêa, Ângelo Coronel, se você colocar uma venda nos olhos deles e soltar eles na Patagônia, eles não chegam ao Alto Marom sem auxílio do Google. Não saberiam. Eu pergunto a você, por que você faz esse erro? É um direito que a prefeita tem de utilizar uma política que eu não considero correta. É direito dela. Mas é direito meu dizer ao povo de Conquista que deve votar nos deputados de Vitória da Conquista. E você tem muitos. Você tem um deputado chamado Jean Fabrício, da mais alta qualidade política, intelectual e, mais do que tudo, laboral. Trabalha igual um condenado. A mesma coisa o professor José Raimundo, que há muito tempo vem ajudando Vitória da Conquista em tudo que pode. Você tem o professor Valdenor Pereira, como deputado federal, conseguiu colocar em 4 anos quase 24 milhões em emendas para a Vitória da Conquista. E ele tem compromissos com outras cidades também. Mas Vitória da Conquista sabe o que esse deputado fez. Aí você tem também os vereadores da direita, como eu citei. O Augusto Cândido, o Luiz Carlos Dodé, o Marcos Vinícius, até o próprio Coronel Esmeraldino, que eu não sei se é candidato mais, com serviços prestados à nossa terra. Agora você vai se iludir por emenda de 1 milhão ou de 2 milhões de A, B ou C ou D, forasteiros que depois recebem um título de cidadão de Vitória da Conquista e joga no lixo? Pasmem, vamos criar um aspecto político para que as nossas lideranças sejam projetadas. Vitória da Conquista teve brilhantes deputados de Vitória da Conquista, desde a época de Régis Pacheco, de Crescêncio Lacerda, de Crescêncio Silveira, de Antonino Pedreira, de Edivaldo Flores, de Juarez Ortélio e tantos outros, de Sebastião Castro, Coriolano Salles, Raul Ferraz, Clóvis Ferraz, Clóvis Flores, Ivanilton Gonçalves, Gessolino Moraes. Eu falei um monte aqui de deputados, Padre Palmeira e Gildásio Cairo.
Então, você não precisa errar. O voto é seu, não é da prefeita, não é da mãe da prefeita, não é de fulano, de A, de B e C. Vote correto, vote pela sua cidade. Boa tarde.